Mas algo que eu queria perguntar para você então, entrando já na mensagem dessa manhã: o que você tem de mais precioso? Pode falar, de vez em quando a gente pode falar um com o outro assim, na pregação, não é sempre, mas às vezes dá. O que você tem de mais precioso? Que você pode falar? Sempre a primeira fila é dos crentes, né? A Selminha já falou assim: a salvação em Cristo Jesus. Alguém falou os filhos. Que mais? A fé. Que mais? Esperança. Que mais? Jesus. Tem uns que são de Paulo, outros são de Apolo, uns são de Jesus. Paulo já falava isso. Comunhão, vinho e pão. E essa música dá uma conversa boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Realmente isso é o mais precioso que você tem? Você quer fazer um simples teste para saber se isso é o mais precioso que você tem? Quanto tempo da sua semana você investe nisso que você acabou de falar? Quanto tempo da sua semana ou da sua vida você tem investido nisso que você acabou de falar? E aí você faz um rápido teste. E talvez isso não seja o bem mais importante que você tenha. Eu separei uma foto, se o pessoal da mídia puder colocar aí para mim. Mídia. Olha que bonita. É bonito, né, gente? Essa foto tem uns 20 anos já. Mais ou menos em 2003, quando eu comecei a namorar com a Dani. Algumas coisas são importantes para mim nessa foto. Uma delas eu já não tenho mais, que é cabelo. Que franja bonita, hein? Esse violão para mim era muito importante. Depois de muitos anos, eu comecei a tocar na igreja muito cedo, com uns 10, 11 anos, sempre tocando com instrumentos da igreja. E esse foi o primeiro violão que meu pai teve condições de comprar para mim. E aí eu, durante muito tempo, fiquei com ele. Agora eu estou fazendo uma caça, porque eu lembro para quem eu vendi ele, e eu quero pegar ele de novo, né? Mas ali está a Dani. A Dani não mudou nada, né? Vocês estão vendo aí a mesma coisa. Porque com a Dani, eu desenvolvi algo que é muito importante para mim, que é a minha família. Família. E família faz toda a diferença. Porque a sociedade tem buscado diversas e diversas ferramentas para atingir a sua família, de diversas maneiras. Através da música, através do cinema, através da leitura, através da maneira que ensina os seus filhos na escola, através dos meios sociais que você vive. E às vezes eu e você não gastamos tanto tempo com a nossa família como deveríamos gastar. E nessa manhã eu queria te dar 3 desafios para que você possa investir na sua família. E queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 127. Pode tirar foto, senão o pessoal não vai prestar atenção em mim. Salmo de número 127. A palavra do Senhor fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar o seu inimigo no tribunal. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque já cantamos, já participamos, Deus, da vida um do outro. Deus, já tomamos um café aqui, já falamos de tantas coisas. E nesse momento queremos que o Teu Espírito Santo leve, Deus, a nossa mente e o coração cativos à Tua presença, para que possamos ter a Tua palavra ministrada a nós, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Salmo de número 127, um salmo de romagem, como já foi explicado várias vezes na nossa comunidade, é um salmo que Israel cantava enquanto estava indo ao templo adorar ao Senhor.
Esse é um salmo que é escrito por um homem que constrói o templo. É Salomão quem escreve esse salmo, e provavelmente, a gente não tem esse registro histórico, mas eu gosto dessa interpretação. Salomão escreve esse salmo vendo as multidões agora migrando a esse templo que o Senhor permitiu que ele construísse. Fala então ao coração de Salomão como as pessoas saíam das suas casas, saíam das suas regiões e pelo menos uma vez por ano iam estar lá no templo adorando com os irmãos. O povo não fazia como a gente, porque o povo entendia que precisava adorar no templo aonde o Senhor estava. Então não tinha como fazer culto todos os domingos como nós fazemos, mas uma vez por ano eles deixavam todas as suas coisas e lá eles iam adorar ao Senhor. É interessante que esse salmo tem um plot twist. Se você lê e entende um pouco de cinema, plot twist é quando você está assistindo um filme, você está lendo uma obra e daqui a pouco tem uma reviravolta que você não esperava, que você não aguardava. Porque presta atenção, o salmo está falando sobre alguém guardar a cidade, o salmo está falando sobre oferecer algo para as pessoas, o salmo está falando sobre edificação de um lugar, e daqui a pouco ele começa a falar a respeito de família, porque ele entra num assunto dizendo, olha, os filhos são herança do Senhor, e aqueles que têm filhos na juventude, é como se o Senhor estivesse dando flechas nas mãos do guerreiro, e o Senhor vai encher essa aljava. É como se ele mudasse o assunto que ele estava falando, para agora falar de um outro assunto, mas na verdade não é. Salomão, enquanto estava olhando as pessoas caminhando até o templo, percebia que as famílias haviam deixado as suas casas, as famílias haviam deixado o seu local onde habitavam, para estar agora no local de adoração ao Senhor. E essas famílias, quando saíam da sua casa, precisavam sim ter uma esperança no seu coração, de que o Senhor estaria ministrando a vida delas. E por isso que ele faz os 3 versos. É como se ele usasse esses 3 primeiros versos, essas 3 primeiras nuances, para dar base, para dizer, a família é algo importante. A família é algo que você precisa prestar atenção. A família é algo que você precisa guardar. A família é algo que você precisa trazer até a presença do Senhor. E essas 3 bases, essas 3 verdades você vê durante o Salmo. E eu queria que você guardasse então a primeira delas. É o Senhor quem edifica a minha família. É o Senhor que edifica a minha família. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu e você temos vários dons e talentos. Eu e você temos vários princípios, várias coisas que nós guardamos. Quando um casal decide então casar, é um universo que sai de um lugar e outro universo que sai de outro lugar e de repente eles se chocam dentro da mesma casa. Coisas são diferentes, a maneira que você acorda é diferente, a maneira que você come, a maneira que você se porta à mesa, como você fala com as pessoas, se pode assistir televisão, se não pode assistir televisão, quantas televisões podem ter na casa, se pode dormir tarde, se não pode dormir tarde, se tem que acordar cedo, se tem que caminhar de manhã cedo, se caminha à noite. São várias as decisões que você toma quando você entra dentro de uma casa. E a partir desse momento, como o Gênesis nos ensina, o homem e a mulher, eles deixam o pai e a mãe. Eles deixam esse universo que eles viveram até então, e eles passam agora a construir um novo universo, uma nova casa. E o desafio que esse salmo nos faz é que eu e você precisamos deixar de lado todos esses princípios e valores, tudo isso que nós considerávamos extremamente importantes, e convidar agora o Senhor para construir essa casa. Você vai descobrir que até mesmo a maneira que você aperta a pasta de dente pode causar uma séria briga na sua casa. A maneira que você se senta à mesa pode causar uma séria discussão na sua casa. E aqui o Senhor está nos convidando. Aqui o Senhor está nos desafiando para ser esse construtor. Aquele que vai pensar e projetar e construir o nosso lar. Aquele que vai pensar e projetar como nós vamos educar os nossos filhos. É aquele que vai pensar e construir como o marido vai tratar a esposa. É aquele que vai pensar e construir como a esposa vai se portar e tratar o marido. É o Senhor que vai ensinar como aquela família vai construir e vai edificar as suas finanças dentro do lar. É o Senhor que vai ensinar como vai ser o dia a dia dessa família.
Desde as coisas mais banais até as coisas mais importantes. Quanto tempo você tem gastado na sua vida para decidir qual horário que você toma café da manhã com a sua família? Quantos de vocês gastaram tempo quando casaram e falaram assim, vamos sentar aqui e conversar? Porque eu acordo todos os dias às 7h15 da manhã. E eu gosto dos meus ovos mexidos e o café passado às 7h20. Então vamos tomar café nesse momento. A gente não faz. A gente não faz. Lá em casa isso foi motivo de DR. Porque eu estou sempre bem humorado. Você já me conhece. Eu sempre acordo dando risada. Feliz da vida. Parece a Branca de Neve cantando. Só que não. Eu acordo bravo. Mal-humorado. E a esposa que o Senhor me deu, ela é a Branca de Neve. Ela abre a janela e dá bom dia para o sol. Ela abraça os nossos filhos. Ela gosta de ter um ritual de acordar de manhã, de tomar o café, de sentar e começar o dia fazendo a sua devocional. Quando nós casamos, isso foi um estresse. Porque eu lembro que na nossa lua de mel, ela acordou, bom dia, amor. Eu falei, não fala comigo agora. Eu não acordei ainda. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu respirar. A gente precisou, depois de algumas DRs, depois de buscar o Senhor, chegar a uma conclusão. Sabe como nós não brigamos mais? Se nós precisamos acordar juntos às 8 horas da manhã, eu acordo às 7 horas da manhã. 5:45. Daí eu tomo meu banho. Eu fico no meu momento de nada. Quando ela acorda dando bom dia para todo mundo, eu já estou acordado. Não tem mais briga. E aí você pergunta, pastor, mas onde é que está Deus nessa história? Está em que eu precisei aprender a amar a minha esposa da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E entender que eu posso abrir mão do meu descanso para que quando a gente acordar, o nosso dia não acorde no meio de uma guerra e de uma luta. E aí, por isso que eu falei para você, que até numa questão tão banal, como a hora que você vai tomar o café, faz tanta diferença. Quando você convida Deus para participar da sua família. Quando você convida Deus para estar no cotidiano da história. Para prestar atenção comigo, meu irmão. Nós estamos falando de um cara, e aqui com todo respeito falando do Senhor, mas de um cara que com a sua boca construiu todo o universo. Que com a agir das suas mãos construiu o primeiro casal. E conhece o ser humano como ninguém. Mas algumas vezes, eu e você, nós achamos que nós podemos construir a nossa casa muito melhor do que o Senhor. Que nós podemos edificar a nossa casa melhor do que os planos que o Senhor tem separado para nós. O primeiro desafio que Salomão faz para mim e para você é que nós precisamos convidar o Senhor para construir a nossa casa. Segundo desafio, ainda no verso 1, quando Salomão fala assim, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quem na sua casa é o paranoico que antes de dormir vai ver se todas as janelas estão fechadas, se foi passado 2 portas no trem? Quem é a pessoa? É você? Nós temos um ministério de intercessão na igreja que vai orar pela sua vida no final do culto. Guarda isso que eu vou te falar nessa manhã. E aqui eu não vou entrar no mérito se você tem que ser prudente ou não, que você já sabe que você tem que ser prudente. É o princípio no seu coração que eu quero falar. Se o Senhor não guardar a sua família, as melhores trancas, os melhores seguros de vida, os melhores planos de saúde, os melhores cuidados que o mundo pode oferecer, não serão suficientes. Como eu preciso aprender isso nessa manhã? Como eu preciso entender que é o Senhor que cuida da vida da minha esposa que Ele me deu, que é o Senhor que vai cuidar da vida dos meus filhos.
Eu lembro que a primeira vez que nós deixamos o Theo na escola, eu fiquei pensando várias coisas. Que ele ia chegar na escola, que ele ia se grudar na minha perna, que ele não ia querer entrar na escola, que ele ia chorar desesperadamente. Eu, como um bom pai, montado num bom alazão, ia pegar meu filho no colo e ia levar para casa. Vamos, você está cuidado aqui, filho. Ele chegou na porta da escola, ele saiu correndo e ele não olhou para trás. Não olhou para trás, eu dei a vida para ele, ele não olhou para trás. Eu entrei no carro chorando, eu sou chorão, isso aí você já sabe, né? Ele não olhou para mim. E todas as vezes que ele sai de casa, parece que uma parte de mim sempre sai. E eu acho que Deus fez assim, dessa maneira, que nós não estivéssemos sempre com os nossos filhos, porque na prática nós precisamos aprender que é o Senhor que está cuidando da vida deles. E que por mais que eu tente cuidar e criar redomas para que ele não se machuque, criar situações para que ele cresça, é o Senhor que está guardando a vida dele. Eu e você precisamos lembrar disso nessa manhã. Eu e você precisamos guardar isso amanhã, na segunda-feira, quando acordarmos. Que o dia vai começar na segurança do Senhor. Porque os filhos, por mais que eles pareçam com a gente, e algumas pessoas acham os meus filhos parecidos comigo, e eu sempre falo para as pessoas, que bom, pior se parecesse com o vizinho, que bom que parece comigo, né? Mas são seres diferentes, guardados na poderosa mão do Senhor. A minha oração, quando faço a minha devocional durante o dia, é: Deus, da mesma maneira que o Senhor se apresentou a mim, se apresente na vida dos meus filhos. Um dia eu sentei com os dois e falei: um dia vocês vão aprender algo muito sério. Muito sério. Que o que vocês têm de mais precioso é Cristo Jesus. Não é o papai e a mamãe. Nós vamos falhar com vocês. E eu preciso entender, baseado na palavra do Senhor, que o Senhor está guardando a minha família. Salomão. Se existe um cara que entendia de família, era Salomão. Né? Quantos filhos ele teve? Terceira ideia, meu irmão, para seguirmos, que o nosso tempo está andando. É o Senhor que edifica a nossa casa. É o Senhor que traz segurança para o nosso lar. E algo que está muito em voga nesse momento social que nós estamos vivendo, principalmente depois do ano político que nós tivemos no ano passado. Guarda isso que eu vou te falar nesse momento. É o Senhor que traz provisão para a sua casa. Olha o que o texto fala. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Olha o que Salomão fala. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou numa tradução mais antiga, e essa tradução muito mais próxima talvez do texto original, fala assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É o Senhor que edifica a nossa casa, é o Senhor que guarda a nossa casa, é o Senhor que provê ao nosso lar. Perceba antes que você vai sair daqui dizendo assim: não, porque o pastor pregou nessa manhã e disse que eu não preciso mais trabalhar. Que eu posso dormir o dia inteiro, que o Senhor vai me dar, porque o Senhor, os amados, Ele dá enquanto dorme. Então vamos dormir bastante, para que o Senhor dê bastante. Não é isso que o texto fala. O texto fala que será inútil você trabalhar das 7 da manhã à meia-noite todos os dias, se você não acreditar que o seu trabalho provém do Senhor. Existe um princípio do calvinismo que nós perdemos nesse capitalismo louco que nós vivemos hoje. O nosso trabalho não serve para ganhar dinheiro. O nosso trabalho serve para glorificar ao Senhor. Dinheiro é consequência do nosso trabalho. Por isso que quando os Estados Unidos são formados, principalmente por um viés protestante que funda essa nação, ela emerge de uma maneira tão poderosa.
Porque o sapateiro não fazia o melhor sapato porque ele queria ganhar dinheiro. O sapateiro fazia o melhor sapato porque era para a glória do Senhor. O agricultor não plantava semente buscando simplesmente ter dinheiro. O agricultor plantava sua semente porque era para a glória do Senhor. Aquele que caçava da melhor maneira porque era para a glória do Senhor. Agora a pergunta que eu te faço é se nós não estamos invertendo esse valor, usando essa desculpa como subterfúgio para criar workaholics, para criar pessoas que são viciadas em trabalhar e que não descansam a sua provisão no Senhor. Isso começa desde a sua adolescência. Aonde? Eu trabalhei com os jovens da nossa igreja o ano inteiro passado. E não é porque não trabalho com eles mais, hoje é o Mateus que trabalha, que eu não vou estar próximo deles. Eu vi jovens e adolescentes da nossa igreja que estudam de segunda a segunda, das 7 da manhã às 9 da noite. Sábado passam o dia inteiro fazendo prova, e domingo tem simulado. Pastor, é porque eles querem entrar nas melhores faculdades. Pastor, é porque eles precisam estudar. Prepara o seu coração, porque você vai gerar uma geração, desculpe a redundância da frase, que também vai viver viciada em trabalho, que não vai ter tempo para o Senhor, que não vai ter tempo para buscar a presença de Deus. Se existe algo que nós precisamos guardar nesse período do Salmo, nesse momento do Salmo, é que Salomão aqui está falando sobre equilíbrio. Eu preciso sim estudar porque eu preciso passar no Enem, no vestibular, mas eu preciso também ter vida social. Eu também preciso ter tempo com a minha família. Eu também preciso ter tempo com Deus. Porque senão você gera adultos que vão trabalhar a vida inteira, vão ter os melhores salários, e são pessoas que estão em depressão, vazias por dentro. Eu tenho muitos amigos, que não têm tempo para gastar o dinheiro que eles ganham. E às vezes eu até brinco com eles: se você não tem tempo, eu tenho. Faz um pix que eu gasto para você. Mas tirando a brincadeira, isso é triste. Porque a grande maioria desses amigos são cristãos. E eu acho que os olhos deles não passaram por esse salmo. Será inútil você acordar de madrugada, dormir altas horas da noite, se você não confiar que o Senhor dá a provisão para você. Eu quero terminar esse ponto fazendo uma aplicação muito simples que o próprio Jesus faz. Lembra de uma historinha que Jesus contou? Certo homem teve grande lucro na sua fazenda. Muito trigo foi lá plantado. Então ele constrói grandes celeiros para guardar. E ele senta na frente daqueles celeiros e diz: agora você pode descansar, minha alma. Acho que ele sentou com um pão de queijo, um caldo de cana. Então agora está tudo bom. E na história Jesus vira para ele e fala assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo isso que você juntou vai ficar para quem? Quem vai trazer provisão para a sua casa? É o seu trabalho? Quem vai trazer provisão para a sua casa? É o momento político, histórico que nós estamos vivendo? Quem vai trazer provisão para a sua casa? Eu quero fazer eco às palavras de Salomão, acreditando que é o Senhor que traz provisão para o meu lar. E que Ele não vai deixar nada faltar. E se dias difíceis vierem passar, eu sei que Ele está comigo. E o Senhor vai guardar, vai edificar o meu lar. O Senhor vai guardar a segurança, todos aqueles que estão na minha casa, e Ele vai prover aquilo que é necessário. Existe um hino bem antigo, que eu acho que a Selminha conhece, que fala assim: se paz a mais doce me deres gozar,
Se dor a mais forte sofrer. Quando chega no coro desse hino, o autor fala assim: sou feliz com Jesus. Pastor, aonde que esse hino tem a ver com família e com tudo isso que o senhor falou? Horatio Spafford, que é quem escreve esse hino, ele escreve no final dos anos 1800, depois de um grande incêndio que houve em Chicago. Ele, desesperado com aquele momento, encaminha a sua família então de volta à Europa, para que lá eles comecem novamente a sua vida. Durante a viagem, sua esposa e suas filhas sofrem um naufrágio. Suas filhas morrem naquele naufrágio. Meses depois ele recebe uma carta da sua esposa, porque ele queria saber como ela estava, e na carta ela diz assim: salva, porém só. Depois de alguns dias, ele toma uma embarcação e vai encontrar com a sua esposa. E aí, num rito que aquele navio faz, no mesmo local onde houve o naufrágio, como se fosse um minuto de silêncio da nossa geração, o Senhor dá a ele esse hino, dizendo e ensinando aquele homem que ele precisava ser feliz em Jesus, que a paz que ele procurava estava em Jesus, que não importa a dor que ele estava sofrendo, porque em Jesus ele conseguiria ser feliz. Por isso que esse hino tem tudo a ver com família. E eu encerro a mensagem dessa manhã desafiando você. Eu quero acreditar no seu coração. Realmente não tenho nenhum motivo para duvidar dele quando você disse tudo isso que você colocou nessa manhã como sendo algo mais importante para você. Mas eu queria desafiar você a colocar sua família nesse pedestal de prioridades. E que nesse ano de 2023, você invista tempo com a sua família. Vai jogar videogame com seus filhos. Vai jogar futebol com seus filhos. Vai passear com a sua filha. Leve a sua esposa para jantar. Prepara um copo como esse com Coca-Cola no dia que o time do seu esposo for jogar para ele assistir o jogo. Mas mais do que todas essas coisas, invista no tempo com Deus, com a sua família. Tenha tempo de devocional com seus filhos. Ore com a sua esposa e com o seu esposo. E você pode me cobrar no final do ano, se Deus não vai fazer grandes coisas na história da sua família, porque eu creio que Ele vai. Que Deus guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor é a base, Deus, da nossa existência. E sendo assim, por que não a base da nossa família? E nessa manhã colocamos, Deus, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, Deus, no teu altar. Pedindo que o Senhor intervenha de maneira graciosa nesse ano. Nos dá sabedoria. Tua palavra pede para pedirmos sabedoria ao Senhor, que o Senhor vai nos dar. Então nos dá sabedoria em como tratarmos a nossa família. Temos tempo de qualidade com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E também, Senhor, tempo na Tua presença com eles. Obrigado por esse tempo precioso que estivemos na Tua presença. Guarda, Deus, o nosso coração e nos despede com a Tua paz.